Boa noite, pessoal. O meu grupo, que é composto por mim, Felipe Araújo, Caio Costa e Bruno Lopes, a gente vai abordar de forma mais precisa para vocês o nosso projeto, que é o sensor de pH, qual a relação dele com o tema de nanotecnologia. E a gente vai trazer aqui para vocês alguns aspectos sobre como é que foi a elaboração desse projeto, como é que foi a idealização dele, no que a gente pensou para selecionar um sensor de pH, qual a importância desse projeto que a gente levou em consideração buscar algo relevante, uh, ser algo mais prático e explicar também mais o funcionamento do circuito e o seu código. Bom, para começar, eu vou falar sobre a idealização do projeto, qual é a relação dele com a nanotecnologia. É que a nanotecnologia ela trabalha com escalas atômicas, moleculares, em partículas e tudo, e o sensor de pH ele mede essas partículas que são átomos, por exemplo, e ele é composto, querendo ou não, por nanotecnologia. A respeito da idealização do projeto, nós pensamos em realizar algo que atendesse às necessidades de regiões mais precárias. Por quê? A ideia desse projeto é a gente transmitir uma solução para pessoas, para comunidades mais periféricas, onde o Estado não tem tanta eficácia lá com programas sociais, programas de saneamento. Então a gente pensou nisso, fazer um projeto que tenha bastante relevância e que seja prático. Ou seja, para aquelas regiões mais periféricas, onde não tem um tratamento de água adequado, o saneamento necessário, utilizar esse sensor de pH é indispensável. Afinal, ele por ser não ser muito caro, a pessoa poderia ter ali em suas mãos um instrumento que lhe permitisse avaliar se a água na qual estaria checando está própria ou não para o consumo. E isso seria bastante importante, afinal, montaria-se uma espécie de um mapa assim, né, com a identificação de cada região, de cada local onde haveria água própria ou não para consumo. Isso, por exemplo, é bastante feito por ONGs, inclusive, e até mesmo grupos da própria comunidade. Eles se juntam e começam esse projeto. Então a gente pensou bastante nisso, principalmente aqui no estado da Bahia. A gente também pensou em fazer algo mais prático, né? Visando também esse custo-benefício, visando ser mais acessível e mais simples de ser realizado, para tornar cada vez mais relevante, de acesso a todos. Então, não sendo algo muito complexo, buscando componentes mais acessíveis, mais simples de operar e visando bastante esse uso no cotidiano, porque, quer ou não, ele vai ter uma tremenda importância para esses grupos, para esse projeto inteiro aí de a pessoa ter noção, essas comunidades terem noção do consumo adequado, saber em qual lugar pode ser consumida a água e entre outros aspectos. O nosso projeto ele é construído utilizando um medidor, um sensor, uma placa que está conectada ao sensor e o Arduino. É bem simples. O medidor ele vai devolver para essa plaquinha um valor analógico. Esse valor ele é convertido em um valor de tensão. O Arduino faz o trabalho de coletar esse valor de tensão e transformar ele no valor de pH. Mas ele não é tão simples assim. Ele não simplesmente pega o valor e mostra de vez. Existe todo um trabalho do Arduino de coletar 10 amostras. Aí dessas 10 amostras ele elimina as duas menores e as duas maiores. Tira a média das amostras que sobrarem. E com isso ele vai ter um valor de tensão que vai ser o mais próximo do exato. Esse valor ele é convertido em um valor de pH e ele é mostrado no seu computador ou no display que você pode calcular no Arduino. A gente tinha o plano de adicionar no Arduino mesmo o display e adicionar um
um módulo de internet que desse para você mandar a localização geográfica, porque assim você poderia, no próprio Arduino, verificar o pH e, ao mesmo tempo, você poderia criar um banco de dados que poderia ser usado para criar um mapa de lagos poluídos e lagos que têm água potável. Porém, ia ficar muito caro e nos nossos testes com display, a margem de erro era muito grande. Enquanto quando a gente testava em um aparelho separado no computador, não existia margem de erro. A gente fazia as medições e era muito preciso. Então acabou que o display foi descartado do projeto e o módulo de internet também. Aí você pode ver o código do nosso Arduino. É ele que faz todo o trabalho de tirar as medidas, de fazer a média e de exibir o resultado. Agora, partindo para uma demonstração prática. Bruno aí, ele vai colocar o nosso sensor na água. E o esperado, quando você tem uma água pura, livre de qualquer impureza, é que o valor do pH seja 7. A gente não vai ter exatamente 7 porque, dependendo do que tem na água, de, por exemplo, a quantidade de cloro, de flúor que é adicionada nela, o valor ele geralmente sobe ou fica um pouco abaixo do 7. A gente pode ver também que o valor que a gente vai ver no displayzinho tem uma imprecisão bem alta, enquanto o valor que a gente vai ter no computador ele vai ter uma precisão maior, ele vai estar mais próximo do valor real. Além de também vamos realizar comparação com outras substâncias e mostrar essa discrepância entre o valor registrado no display e o valor registrado diretamente pelo programa.